Agora, em cima não. Vamos. Tá muito corrida esses dias. Mas acho que vai ser bênção. Vamos orar? Vamos orar. Pode orar. Eu oro? Tá. Paizinho querido, muito obrigado por mais essa manhã, Senhor, na tua presença. Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra, através das tuas revelações, que o Senhor venha transformar a nossa vida e transformar todos que assistirem essa live, Pai. Que a tua palavra possa ser propagada, que os teus ensinamentos, a tua vontade, o teu querer seja arrebatador em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória Amém. a Deus. Então, vamos abrir o Salmo 24. Eu tenho lido muito esse salmo, né? Cada dia Deus fala de uma forma. É muito interessante, né? Deus fala conosco, né? No mesmo texto, ele fala de vários ângulos, né? E eu tenho declarado muito esse texto, né? Orando pela nação, pela família e tal. Eu tenho declarado muito, só que eu nunca tinha percebido, assim, tão focado no coração humano, né? E nessa última vez que eu estava lendo, eu fiquei muito, né, com tudo que Deus falou, né? Tudo que envolve isso. A gente se manter no lugar, né? Se manter, permanecer no seu lugar. Acredito que todos nós temos esse chamado, né? De vivermos primeiro, Deus precisa restaurar a nossa vida, né? Deus nos chama para perto, para que Ele consiga se relacionar conosco, a gente conseguir se relacionar com Ele, e Ele restaurar o que precisa ser restaurado, né? Ele levar ao início de tudo, Ele levar de volta ao ponto original, do qual nós saímos. E depois que Ele faz isso, depois que o Pai tem liberdade para fazer isso, Ele vai nos usar para que a gente seja um veículo dele, o canal vivo dele, para que outras pessoas também tenham essa oportunidade, né? De viver esse relacionamento com o Pai, conseguirem ser restaurados por Ele e aí fazerem a mesma coisa, né? Então eu creio nisso, né? Deus nos chama para que a gente seja multiplicadores da restauração dele, né? Ele não quer só fazer simplesmente em nós, mas Ele quer fazer muito, muito mais através de nós, né? Então, você pode ler, assim, de até o versículo 6, Salmo 24? Ah, então tá. Não consigo, porque Entendi. senão eu sair da live. A terra e tudo. Então tá. Salmo 24, a gente vai ler até o versículo 6. A terra e tudo que nela há, são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes, pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Então, é como se esse salmo, esse trecho desse salmo, né? Porque depois tem a segunda parte dele ainda, mas a gente vai parar aqui. É como se esse salmo resumisse tudo que a gente precisa fazer, né? Tudo que a gente precisa para a gente continuar bem firme na nossa jornada, a gente não se desviar, a gente não se confundir, a gente não se... É tudo que a gente precisa fazer, que é a receita completa, assim, né? Para a vida de quem quer ser restaurada e de quem quer ser um canal de restauração do Senhor, né? Porque eu sempre falo isso. Quem um dia foi restaurado, quem um dia teve uma experiência com Cristo, quem um dia realmente se encontrou com Ele, não consegue guardar só para você, não consegue guardar esse segredo, né? Ele é assim, impelido em compartilhar, em abrir sua boca, em compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor fez, como que o Senhor fez, né? Uma coisa que é mais forte do que a gente, né?
Quando a gente vê, a gente está querendo compartilhar. Não, não, eu conheço um caminho. Não, você não precisa viver esse sofrimento, né? Presa nesses cárceres emocionais. Não, né? O Senhor tem vida plena para você. E é algo muito forte, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada trecho desses versículos aqui. O que mais te chama a atenção nessa trecho? Uma coisa que me chama muita atenção é que depende muito da gente Isso. também, né? De estar com mãos puras, né? De não ter ídolos, de ter um coração totalmente entregue, né? Então depende muito de você se analisar todos os dias, de Senhor. Gente, minha bateria hoje em dia não dura mais nada. Você tá com carregador? Clamar ao Senhor pela... Tô com o carregador aqui. Assim, eu acabei de entrar na live, né? Tava com a bateria lotada. Agora ela já deu mensagem de... Né? Pior que ele não tá... Pois é. Então, eu acho que é o que mais me marca, assim, que depende da gente manter esse relacionamento com Deus, né? Porque só no nosso relacionamento com Deus a gente consegue manter as mãos limpas, né? Uma vida sem ídolos, um coração entregue. É só no relacionamento com Ele, porque não tem como, assim, no dia a dia a gente acaba se contaminando com alguma coisa, né? Ou com alguma notícia ruim, ou com algo que nos marca. Então, no dia a dia, a gente sempre, né? Nós estamos aqui neste mundo, a palavra de Deus diz, né? Que não nos conformeis com este século, mas renovar as nossas mentes, né? Com a palavra do Senhor. Por quê? Porque aqui a gente vai estar sendo contaminado o tempo todo. Então, assim, ele dá toda a receita, né? De como a gente se manter com ele. Exatamente. Aí, depende da E é o gente que você falou, a iniciativa, se manter, não se distrair. quer dizer, subir do Senhor e permanecer em teu santo lugar é o objetivo, é o grande objetivo. Mas antes disso, existe a nossa iniciativa em buscar estar nesse lugar, né? A gente precisa entender a nossa responsabilidade, né? Eu falei sobre isso, né? Num grupo de mulheres, assim, tocou muito no nosso coração. Nossa, a gente precisa ser responsável, se render, quer se colocar, buscar esse ambiente propício para que a gente consiga ficar firme, para que a gente consiga manter o nosso coração limpo, nossas mãos puras, né? Mãos puras, corações limpos, e cumprir a nossa trajetória. Eu percebi, pela primeira vez eu entendi um pouco, quem pode subir o monte do Senhor? Subir o monte do Senhor é a gente realmente viver a nossa jornada. Então, o Senhor falou muito forte comigo com relação a mãos puras, né? O que que envolve isso? Então, primeiro a gente busca, primeiro a gente entra na presença dele, primeiro a gente prioriza o nosso tempo com ele, de verdade, né? Se a gente for colocar aqui em passos, né? A gente vai fazer a engenharia reversa aqui, como se fosse, né, essa parte desse salmo. Porque no versículo 6 ele fala, são esses os que te buscam e o adoram em tua presença. Então, primeiro a gente precisa priorizar esse tempo na nossa agenda com ele, né? E a gente, aconteça o que acontecer, choveu o que
Prioriza, acorda mais cedo, inventa um momento, acorda de uma, né? Mas busca. A gente precisa disso, é vital. Isso é vital para quem quer se manter firme com o Senhor, para quem quer ficar no centro da vontade de Deus. Não é fácil. A gente precisa abrir mão, a gente precisa renunciar, né? E isso aqui a gente não consegue terceirizar. A gente precisa ser autorresponsáveis e perceber. A iniciativa é nossa. Essa parte é nossa. Não tem como a gente... A gente tem que entender que não é ir à igreja ao domingo, que não é buscar Deus uma vez por semana, que não é pedir oração para o pastor todos os dias. Não Isso. tem nada a ver com isso. Né? Tem a ver você com Deus. Né? Como é que a gente se torna íntimo de uma pessoa que a gente acabou de conhecer? É se relacionando. Quanto mais você conhece da pessoa e mais a pessoa conhece de você, mais intimidade você gera ali. Então, não tem para onde correr. A intimidade com o Senhor é só com relacionamento, relacionamento íntimo. Né? Ou seja, quanto mais você se abrir para Ele, mais falar de você, mais se entregar a Ele, mais Ele corresponde, né? Mais você conhece dele, mais ele entrega para você. Então, não tem para onde correr, só existe um caminho. E aí, quando eu estava lendo esse texto, Deus me fez lembrar. A vida eu vivia assim. Eu me alimentava das palavras dos outros, daquilo que, né, que os pastores, ou sei lá, meus líderes, já cavaram os poços dele com o Senhor, e eu me alimentava daquilo. Oi, Raquelzinha, seja bem-vinda. E eu ficava me alimentando daquilo, achando que aquilo estava sustentando a minha vida espiritual. Aquilo ali já estava bom, porque eu tinha eu já tinha discípulos, eu já cuidava de pessoas, eu ia para a igreja todo domingo, né? Eu achava tranquilo, nossa, ixi, já tô gastando tempo demais até com o reino, né? Pensava, já tô cumprindo a minha missão no reino de Deus. Mas não, muito mais. Quando eu pude entender isso, que o Senhor estava me chamando para um relacionamento íntimo com Ele, eu falei, Pai, não é porque eu entendi tudo errado esses anos todos, né? E o Senhor foi desconstruindo muitos entendimentos que eu tinha a esse respeito para reconstruir algo novo, né? Entender, filha, eu te chamei para ser íntima de mim. Eu quero conhecer seu coração, eu quero ver a sua realidade, eu quero ver você com verdade na minha presença, eu quero muito mais do que você ficar trabalhando na minha obra. Né? Antes de você trabalhar na minha obra, eu preciso trabalhar em você. E para isso eu preciso dessa intimidade, a gente precisa ter um relacionamento íntimo. E aí o Senhor desconstruiu muitas coisas, né? Nesses últimos 4 anos aí, que eu tenho me disponibilizado para Ele, né? Para estar na presença do estar com Ele. O Pai tem conseguido construir muitos desses conceitos. Você quer falar alguma coisa, Santuca? Isso. A mesma coisa comigo, né? É como se a gente sofresse uma nova conversão. Caramba, agora que eu me converti de verdade, agora que eu né, Depois de 20 realmente anos, conheci a verdade, porque até então mais de 20 anos, né? Gente... uma coisa Mas isso é interessante, né? é, É muito fácil a gente estar dentro da igreja e a gente cair nesse lugar de religiosidade, né? Que no fundo, só nos afasta de uma vida íntima, de uma vida realmente de relacionamento com o Pai, né? E sem isso a gente não consegue, gente. É esse buscar que o Senhor nos chama para viver com Ele. É esse buscar de intimidade que realmente nos leva a ter um coração que é grato, que o adora, que o percebe, que conhece a voz dele. Isso é intimidade. Você de longe você conhece a voz da pessoa. Você já sabe o que a pessoa gosta, como que vai ser ali, você já sabe como se entregar, como se render. Então vai sendo uma construção diária muito intensa, e a gente, depois que a gente começa a viver isso com o Pai, a gente não consegue mais voltar para aquele lugar de, eu tô batendo meu ponto aqui espiritual. Ó, já li a Bíblia, já orei, aquela oração bem superficialzinha, bem tranquilinha, 5 minutinhos de oração e tal, pronto, já cumpri minha meta de hoje. A gente não consegue mais voltar para esse lugar. A gente não consegue chegar na presença de Deus e ficar na superficialidade, o Senhor quer muito. E a gente começa a se entregar de uma maneira que nem a gente entende o que está acontecendo, porque é o Espírito, né?
Então é muito lindo, é muito intenso. E eu não quero mais viver nada que seja parecido com o que eu vivia antes, né? A gente quer ir além, porque a gente percebe que o Senhor tem águas mais profundas todos os dias. Ele tem algo novo para fazer em nós todos os dias. Então, é uma caminhada muito mais interessante, muito mais gostosa e que realmente gera frutos na nossa vida, né? Que permite que o Senhor restaure a nossa vida verdade, como nada mais pode permitir. Um relacionamento religioso com Deus não vai permitir Uma isso, né, coisa, Cintia? né? Uma coisa que me marca muito é que ele fala, você colocou uma palavra aí no seu texto que é sem reservas, né? Isso é uma coisa que ele falou comigo desde o início, sem reservas. É assim, a gente não precisa tentar mostrar algo que a gente não é para Deus, né? Porque Ele já conhece exatamente quem nós somos, tudo que fazemos. Então, assim, não é? Você não vai conquistar uma amizade com Deus, né? Um relacionamento Um íntimo com máscara. Deus, tentando mostrar Isso. para Ele algo que você não é, né? Então, assim, com Ele não tem como ter reservas. Se você tiver reservas, você vai ficar distante, né? Se você tiver segredos, você vai ficar distante. Se você tiver algo que você não quer revelar para ele, você vai ficar distante. Porque assim, ele sabe exatamente quem você é, ele sabe tudo a seu respeito. Então, ele sabe se você está com reservas ou não. Então, quando é sem reservas, é sem pudores, é sem nada, né? É sem nenhuma limitação. Então, é uma entrega genuína, assim, completa. E é muito, isso para mim foi muito difícil, e foi também um processo, como tudo é um processo, né? Porque Porque nós somos acostumados nessa terra a criar Isso. muitas aparências, né? A vestir muitas máscaras para agradar as pessoas, para conquistar posições. Então, muitas vezes a gente se torna quem nós não somos de verdade por uma posição, por um status, por alguma amizade, né? Então, assim, e com ele não tem nada disso. Então, até você conseguir se desfazer de tudo que você aprendeu, até você conseguir retirar todas as máscaras, todas as barreiras, muitas vezes nós somos muito feridos. Então, a gente criou capas, né, no nosso coração, capas para nos proteger, a gente criou barreiras para nos proteger. E até a gente se desvencilhar de tudo isso para ter uma entrega genuína para Deus, não é muito simples ou fácil, mas se a gente tiver essa vontade, se a gente se esforçar, ele nos ajuda, né? Ele vai nos mostrando, ó, nessa situação da sua vida você colocou uma barreira aqui. Aí você, nossa, é mesmo? Senhor, tira e tal. Aí ele vai retirando. Mas ele vai te mostrando e ele vai te conduzindo. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de que depende muito mais de nós querermos de fato a Deus do que ele querer a nós. Porque ele, né, como diz aí no início da palavra, Exatamente. tudo é dele. Nós todos somos dele. Então, assim, essa vontade de nos ter com intimidade, ele já tem isso. E quem se mantém afastado somos nós. Muito por toda a nossa vivência, né? Por tudo que a gente recebeu de herança, dos nossos antepassados, de como viver, de como tratar a Deus, né? Eu me lembro que quando eu era criança, que eu ia para a igreja e aprendi tudo, eu tinha muito medo de Deus. Muito medo de errar, muito medo de pecar, muito medo. Morra, E né? não era temor de honra, era medo. Era medo. E assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de vencer desafios, né? Eu não gostava de ter medo. Quando o medo vinha para o meu lado, eu queria enfrentar o medo. E aí, isso não foi bom para mim, porque eu tinha medo de Deus, então, consequentemente, eu comecei a enfrentar Deus, né? Na minha cabeça aqui, com muitas coisas que aconteciam comigo, eu, né? Quando eu ficava com medo de Deus, eu falava, não, eu vou, tal. E cheguei numa posição muito ruim na minha vida, por quê? Porque eu quis brigar com Deus, quem sou eu?
Quem sou eu para brigar com Deus? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes os ensinamentos que nós recebemos na igreja, dos nossos antepassados, dos nossos familiares, nos conduz a um distanciamento de Deus. E o estreitar desse relacionamento é só você e Deus. Porque só Ele consegue tirar todas essas barreiras, todas essas coisas que foram, né, aprendidas e entranhadas em nós. Só Ele consegue nos mostrar, retirar e ter relacionamento genuíno com a gente. Né? Então, assim, não é através de pastor, não é através da igreja. Pode ser né? Comunhão com os Isso tudo irmãos que você é... falou, o pastor, a igreja, Oi? a comunhão é um complemento, né? O Senhor derrama muito sobre nós, né? É Através um da palavra que ele complemento. revela e revela Sim. outro e tal, e isso aí vai completando, vai complementando aquilo que o Senhor começa a falar em nós. Mas nada pode substituir o nosso relacionamento íntimo com o Pai. Nada pode substituir o nosso. Isso. E quem não tem esse relacionamento íntimo com o Pai, não vai Não. alcançar o seu propósito de vida. Porque é só com Ele, né? Porque assim, Ele tem uma revelação única para cada um. Né? Ele tem uma revelação única para mim, uma revelação única para a Brisa. E a gente em comunhão, né? A gente traz a revelação que Ele nos deu. Isso monta com o outro, né? A revelação do outro encaixa na nossa e monta o painel, né? Grande Monta quebra-cabeça. a visão. Agora, se você não tiver, assim, eu fico pensando assim, por que o pastorado ele é tão solitário? Porque as pessoas não têm a disposição de terem intimidade com Deus e serem a peça da revelação. Ou seja, fica um só, tendo uma revelação única, querendo compartilhar. E a gente nem entende a revelação. Por quê? Porque a gente nem tem essa intimidade com Deus para entender essa revelação. Então a gente fica assim, comendo migalhinhas, né? A gente fica comendo migalhinhas do que é solto para nós. Mas quando a gente tem intimidade plena com Deus, quando a gente busca isso verdadeiramente, sem reservas, com entrega total, a revelação que é nos dada quando a gente vai à igreja e Deus revela através do pastor, a revelação, né, que foi dada ao pastor, a nossa revelação é completada. Então, a gente tem que entender que todo mundo faz parte do corpo. Né? O corpo não é só o pastor. A igreja não é só o pastor, a igreja somos todos nós juntos. Né? E se cada um cumprir o seu papel, a sua peça do quebra-cabeça, né? Não tem propósito. A igreja está dividida, né? A igreja está sem a função real dela, que é trazer Jesus. A glória. E a única forma de trazer Jesus é trazer a glória de Oi? Deus, né? O nosso posicionamento como igreja, né? Traz o Rei da Glória, né? Tanto é que o final desse capítulo fala sobre isso, né? No final, abram-se portões da cidade, abram-se para o Rei da Glória. Então, quando está tudo pronto, ou seja, quando cada um se voltou a ele de verdade, quando cada um se rendeu todos os dias, quando cada um foi restaurado, com ele foi restaurado, foi um canal de restauração e todos foram, né, reunidos e restaurados. Quando isso aconteceu, o que aconteceu? O Rei da Glória vem. O que acontece, né? O Rei da Glória consegue se achegar. É o ambiente propício para que a gente consiga atrair a glória, né? Então, acho que daqui a pouco a gente vai nosso tempo, né, Cíntia? Mas é isso, né? A gente se manter com as mãos puras, né? O Senhor falou muito comigo também sobre mãos puras, coração limpo, e não ser ídolos, e não jurar em falso. Por quê? Porque não tem como, gente, não tem como a gente estar em contato com o Senhor todos os dias
e a gente não ficar constrangido com aquilo que está na nossa vida que não combina com a vontade dele. Não tem jeito. A cada dia, ele vai nos revelar alguma área que a gente precisa entregar para ele, que a gente precisa se desvencilhar, algum altar que está ali no nosso coração, né? Quer seja um hábito, um sentimento, uma pessoa que a gente acabou colocando no lugar dele. Né? Ontem eu estava fazendo um devocional com os meus filhos, conversou sobre isso. Eu falei, filho, enquanto a gente não coloca o Senhor no lugar prioritário na nossa vida, verdadeiramente, alguma outra pessoa, alguma outra coisa vai acabar ocupando esse lugar. Não tem como, esse lugar ele não fica vazio, né? Esse lugar na nossa vida. Por isso que a gente precisa priorizar o Senhor em primeiro lugar. É Ele. A gente ama o nosso marido, a gente ama os nossos filhos, né? As pessoas que o Senhor nos deu. Sim, mas a gente não pode amar ninguém mais do que a Deus. Deus precisa ser o primeiro amor da nossa vida, o primeiro lugar, a prioridade máxima do tempo, da nossa saúde, da nossa energia, do nosso foco, da nossa atenção. Precisa estar, a gente precisa ter esse entendimento e essa autorresponsabilidade de colocá-lo lá, né? As outras pessoas vêm em segundo lugar, vêm em segundo. Por quê? Primeiro, se você não tiver essa prioridade na sua caminhada com o Senhor, colocar ele realmente em primeiro lugar, você não vai conseguir dar o seu melhor para você nos outros relacionamentos que o Senhor te criou para viver. Você não vai ser uma mãe como o Senhor escreveu que você pudesse ser. Você não vai ser uma esposa, né, que consegue auxiliar seu marido, que consegue ter sensibilidade de perceber o que o seu marido está precisando. Você não vai ser uma empresária, uma funcionária, não sei, que vai cumprir o seu papel ali naquele lugar. Então, assim, todas as áreas da nossa vida, se antes a gente não tiver preenchida na presença do Senhor, se antes a gente não tiver sido refeita ali na presença do Senhor, a gente não vai dar o nosso melhor. A gente não vai ser o que a gente poderia estar sendo. Né? Por quê? Porque a gente vai estar limitado. Por quê? Porque a gente vai estar confundindo algumas coisas. Porque outras pessoas ou outras coisas, né? Às vezes o dinheiro, a busca pelo dinheiro, o nosso trabalho, em primeiro lugar do que a nossa vida com Deus. E aí todo o resto fica confuso. Todo o resto fica quebrado, né? Desculpa. Fica prejudicado, né? Fica... Porque, assim, quando a gente não tá verdadeiramente em Deus, todo o resto a gente faz da forma errada, né? É isso que a gente precisa entender, né? E viver, né? Viver, né? Então, se hoje essa palavra tocou o seu coração de alguma forma, né? Se você sentiu de compartilhar com alguém também, para tudo na sua vida e prioriza. Pergunta para o Senhor, Senhor, tem alguma coisa que está sendo, né? Que está vindo à frente na minha vida? Tem alguma coisa que está roubando, dividindo o meu coração? Porque a gente tem que começar pelo comecinho, né? Pegar ele e pedir para ele o nosso coração, sondar a nossa vida. Pai, tem alguma coisa que não está te agradando? Tem alguma coisa que eu preciso te entregar? Tem alguma coisa que está impedindo as tuas bênçãos, né? Porque ele fala aqui no versículo 5, eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. A nossa vida fica impedida de receber as bênçãos dele, impedida de receber a justiça de Deus na nossa vida. Isso é muito sério, né? A gente precisa estar realinhada, a gente precisa estar reconectada. A gente precisa fazer esse caminho de volta todos os dias para o Pai conseguir limpar a nossa vida. Porque como você falou no começo, né, Cíntia? Só de a gente estar aqui, a gente está sendo contaminado por muitas coisas. São muitas coisas querendo nos distrair. Todos os dias, querendo, né? Uma luta muito grande acontece, querem nos distrair. Outros modelos, outros padrões querem nos E aí a gente vai saindo. Sutilmente a gente vai saindo do centro da vontade de Deus. Quando a gente vê, meu Deus, a gente já tá lá do outro lado, né? Sendo que o nosso objetivo era seguir, era subir o monte do Senhor, era permanecer no seu santo lugar, né? Com o coração, com as mãos puras, o coração limpo, sem ídolos na nossa vida, com a nossa boca santa também, né? Porque aqui ele fala, não juram em falso. Então, da nossa boca não sai mais mentira, não pode sair mentira. Ah, não, uma mentirinha bobinha ali, uma mentirinha branca. Não existe isso, né?
A Bíblia é muito clara com quem é o pai da mentira. Quando a gente vive esse relacionamento com o Pai, Ele consegue restaurar, reajustar, realinhar a nossa vida com todo, né? E aí a gente é levantada para ser restauradoras do reino. Restauradoras no reino de Deus. Isso é muito poderoso, né? Que o Senhor continue ministrando no nosso coração. Que já acabou o nosso tempo. E que o Senhor encontre a verdade, né? Que Ele precisa para trabalhar em cada área da nossa vida. Que exista uma fome, uma sede no nosso coração, para a gente verdadeiramente priorizar o nosso relacionamento íntimo com o Pai e Ele fazer tudo que Ele precisa fazer e a gente ser levantada, né? O Senhor quer nos levantar como filhos dele, como faróis dele. É isso que o Senhor quer, né? Para que outras pessoas consigam enxergar, caramba, existe algo muito além do que uma vida religiosa. Existe algo muito além do que só ler a Bíblia de vez em quando sentir a presença de Deus, né? A gente pode ir muito além. Então vamos orar, Cíntia, para a gente falar essa palavra? Vamos Senhor orar. Jesus, nosso Rei, Deus amado, queremos te agradecer pela tua presença santa aqui nessa live, Deus, nas nossas vidas. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor quis ministrar nos nossos corações, Deus. Obrigada pela tua luz, pela tua sabedoria, tua clareza que foi derramada por nós nessa manhã, Deus. Tem liberdade em nós, papai. Nós precisamos viver algo íntimo, algo novo contigo, Pai. Ajuda-nos, Deus, a vencer as barreiras diárias que tentam nos impedir de estar realmente rendidas na tua presença, buscando viver algo íntimo, algo novo, algo profundo e verdadeiro contigo, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Ajuda-nos. Espírito Santo de Deus, pega-nos pelas mãos, pela tua destra, Deus. Conduza-nos, Deus, em cada dia no secreto contigo, Pai. E vá conduzindo, Deus, cada área da nossa vida ao centro da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós clamamos nessa manhã, Deus. Continua trabalhando, não deixa que nada seja mais importante do que o Senhor na nossa vida. Que o Senhor verdadeiramente ocupe o primeiro lugar nas nossas agendas, o primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Para a tua honra e glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória Amém. a Ana, Glória a Deus. pela presença de cada um e que a gente possa compartilhar essa live aí, porque eu acho que ela vai ser uma ministração poderosa em muitos corações, em nome de Jesus. Amém? Então, até a próxima Amém. terça. Um beijo. Tchau. Deus abençoe. Beijo. Beijo. Tchau.